200 anos de história da maçonaria no Brasil. A gente conhece as histórias famosas, com personagens vultuosos. Mas e aquela parte da maçonaria que ficou em lacunas? Aquilo que a gente não conhece, produzido por maçons que não eram famosos. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, pega sua caneca de café, se arruma aí no sofá, que depois da vinheta a gente volta com esse assunto. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje, Jean, tá fantástico. Um convidado direto do Rio de Janeiro. Um papo com um cara que eu sou mó fãzaço. Sensacional. Mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores. Boa. A Focal Ótica. Se você, irmão, não tá enxergando direito lá o ritual dentro da loja, você tá com o braço curto, vai lá na Focal Óticas. Eles vão fazer o visagismo, vão escolher a melhor armação para você, lentes de qualidade. Então vai lá, Focal Óticas, procura eles aí nas redes sociais. Isso aí. E também a nossa parceira Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Olha que beleza Tá essa bonita camiseta essa daí, aqui. hein? Você procura eles lá no www.livredobem.com.br, escolhe suas camisetas e na hora de pagar, usa o nosso cupom de desconto Inverno12, você vai ter 12% de desconto na sua compra. E esse cupom é exclusivo aqui do canal Café e Maçonaria, beleza? Então www.livredobem.com.br e o nosso cupom é o Inverno12. Procura eles também nas redes sociais, no Instagram, @livredobem. Beleza? Boa. Mais algum recadinho aí ou nada mais? Nada. Então, apresenta o homem, Léo, apresenta. Boa. Quem será? Nada mais, nada menos que historiador e docente dedicado aos estudos maçônicos, com sólida vivência ritualística e grande atuação como educador e divulgador. Sua trajetória abrange a liderança em loja, revisão ritual, produção de conteúdos escritos e audiovisuais, além de envolvimento ativo em espaços de discussão e reflexões maçônicas. Membro da augusta e respeitável loja simbólica União Barão do Pilar, número 21, jurisdicionada ao Grande Oriente do Rio de Janeiro. Filiada à Comab. Já serviu como venerável mestre, Paz-Master de sua loja, exerceu cargos como grande secretário adjunto de Educação, Cultura, Liturgia e Ritualística, além de atuar como grande secretário adjunto de Comunicação e Informática. Fez parte da comissão responsável pela revisão dos rituais do rito escocês antigo e aceito, criador de portal de estudos, enfim. Além de tudo, escritor de diversas obras maçônicas. Com vocês, Clóvis Gregório, seja muito bem-vindo, meu amado irmão. Eu que agradeço o convite, o carinho. Eu tenho brincado esses dias, Léo, e tudo, né? O Léo tá mais ocupadinho do que o Jean, mas eu falei assim, não encontrei o Jean, eu falei assim, cara, é o irmão de outra mãe. A gente fala besteira pra caramba, vai conversando a beça. Mas eu também almocei com você ontem, a experiência na loja, né? Na palestra que eu fui proferir lá na loja de vocês, foi fantástica, assim. Então, assim, eu tô me sentindo em casa, né? Até confortável demais. Então, assim, tem até que segurar a onda pra poder Não segura não, que a gente quer ouvir bastante bater com a de língua você. nos dentes. A gente quer ouvir bastante de você. Irmão Clóvis, cara, é um baita prazer a gente receber você aqui. Você, já falei várias vezes, falei em vários vídeos, inclusive, a gente se espelha muito nos trabalhos do irmão. O irmão é pesquisador sensacional. Escreveu esse livro aqui, ó, Maçonaria Tupiniquim. Sensacional. É muito bom. Também tem uma outra obra que é o Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito. Sensacional. Fez uma palestra show de bola na nossa loja ontem. Amanhã, aqui o nosso programa tá indo ao ar no domingo, então já aconteceu. Mas na quarta-feira vai fazer uma palestra lá no Grande Oriente do Brasil de São Paulo, na sede. Cara, é um prazerzaço estar aqui com você. E a gente quer começar sabendo o seguinte, como é que o Clóvis veio parar na maçonaria? Conta aí um pouquinho pra gente, irmão. Primeiro eu quero me vangloriar que eu tô bebendo uma caneca nesses estúdios de podcast. Eu sempre quis saber o que tinha dentro. E o café é gostoso ou não? Vocês descubram. Bem, eu tive um caminho curioso de como eu conheci a maçonaria e como eu acabei ingressando na maçonaria, né? Lógico que lá atrás, assim, no final do meu ensino médio, por exemplo, eu vi aquele filme lá, o National Treasury, que é o... Do
Do Nicolas Cage lá. Como é que é? Busca do Tesouro Perdido, ou Tesouro Perdido. Exatamente. Esse filme já tem uma narrativa um pouco, assim, envolvente, né, que coloca os maçons como herdeiros dos templários e etc. Mas assim, acendeu uma luzinha, mas ainda assim nada que fizesse de fato alguma diferença, né? Eu achava o assunto interessante. E daí, e daí, eh, lá em 2023, eu fiquei um tempo parado em casa, né, eu estava fazendo uma transição de emprego, e fiquei um tempinho em casa e aí 2013. é, Não, você falou 2023. 2013. 2013, exatamente. Eu fiquei fazendo uma transição de emprego e aí eu peguei o livro do Dan Brown para ler, eu gostava, já tinha lido outros livros, né, porque ele tem uma narrativa rápida, alucinante, daquelas de tirar o fôlego, como diz o povo, né. E daí eu li muito rapidinho no tiro O Símbolo Perdido, e tinha um personagem que eu me encantei, que era o Peter Solomon. Então ali o Dan Brown, ele apresentava esse personagem como um bastião da moral, um cara que, de fato agia de acordo com bons costumes, né, agia de acordo com uma honra, e aquilo me encantou. A ponto de eu lembrar que um centro espírita que eu frequentava tinha um maçom, né, ele era um pouco reservado, mas era gente boa, né, mas ele já não estava frequentando há um tempo, e eu fiquei pensando assim: "Cara, como é que eu vou encontrar esse cara?". Eu virei para minha esposa, falei a tese, eu falei assim: "Cara, eu vou ser maçom". Ela falou assim: "Ei, para de maluquice, pô. Ele leu o negócio ontem aí, tá achando que tu vai entrar na maçonaria e tal". E eu falei assim: "Não, eu tenho que encontrar o Rogério". Ela falou assim: "Como é que você vai encontrar o Rogério?". E daí, coisa assim, eu já até conversei com o Del Deb sobre isso, né, ele fala muito sobre verdadeira vontade. De fato, parece que foi uma verdadeira vontade, porque eu queria tanto que no dia seguinte eu estava indo para a autoescola de ônibus, eu encontrei o Rogério no ônibus. E foi tanta verdadeira vontade que eu nem tirei a carteira, mas entrei para a maçonaria. Muito bom. E aí, o que que acontece? Eh Eu encontrei o Rogério, falei da minha vontade pra ele, e ele falou assim: "Não, Clóvis, pô, tu é um garoto super de boa, eu sempre achei que você, poderia ser um bom maçom e etcétera, então é o seguinte, vou pegar o seu número, daqui a um tempo eu te ligo". E eu acho que uns 3 meses pra frente, ali, né, porque era março esse papo, nós marcamos um jantar, eu fui na loja maçônica, conversei com o pessoal da loja e tal, e passei pelo processo de sindicância e em 25 de agosto daquele ano, eu iniciei com o aprendiz maçom. Fui iniciado na Augusta e Respeitável Loja Simbólica, União Barão do Pilar número 21, que é a minha loja até hoje, e eu tive o prazer de mais tarde, caminhando, ser o venerável da loja que eu iniciei. Então assim, esse foi o meu início de caminhada na maçonaria. Mas nessa época você ainda não era historiador, você não. Não, nessa época eu estudava automação industrial, né, que, você fazia uma extensão ainda e depois, acabava pegando uma segunda formação de engenharia de controle e automação. E então era totalmente diferente de história. Quem me deu um emprego de historiador, e não amador, porque não existe esse negócio de historiador, amador e tal, foi a própria maçonaria, né, assim. Dentro da maçonaria, e aí é um papo que a gente pode ter também, eu acredito que a instituição tem o poder de revelar talento, e esses talentos estão com você e acabou, depois de um tempo, né, trabalhando eu trabalhei durante anos como securitário num grande escritório, uma grande seguradora, mas depois eu fui fazer realmente o que eu queria. E aí fruto também, talvez de uma verdadeira vontade, né, eu trabalhar com o que de fato eu queria, né, que era trabalhar com história. Mas eu comecei com esse bichinho lá atrás, quando eu ainda estava, no último ano do antigo ginasial, né, do ensino fundamental, mas morreu. Eu fui fazer outra faculdade, outros cursos, mas porque eu comecei como é que eu posso dizer? Questionar algumas informações históricas que eram provenientes de dentro da maçonaria, produzido por maçons, eu comecei a pesquisar sobre história. Aí a paixão aflorou de vez, não fazia mais sentido eu continuar o curso de automação e eu migrei para o curso de história para poder me formar em história, né, e atuar como professor e historiador hoje. E E aí, você?
Só uma curiosidade, e a cunhada nessa parte? Primeiro você foi maçom, depois você muda e é historiador. E aí, como é que foi? Cara, a minha esposa, aí é que tá. Ó, beijo, eu sei que Boa. você vai assistir, e ela é o amor da minha vida. Essa mulher é o amor da minha vida, é outra vontade. Quando eu conheci, eu falei: "Eu vou casar com essa mulher", e casei. Ele combinou isso aqui antes, É. né? Ah, eu já não, eu já sabia, assim, por incrível que pareça, tudo que eu realmente quero, eu já falei isso pra ela, tudo que eu realmente quero, eu consegui. É lógico que tem que ser aquela coisa assim, eu quero o que é possível, né, não E trabalhar pra isso, né? Não é exatamente, né. querer ir dormir pensando, amanhã eu quero. É, exatamente, né. A minha esposa, ela é muito parceira minha, então todas as vezes que eu falei assim: "Ó, vou entrar na maçonaria", inicialmente ela falou assim: "Ó, maluquice e tal", aí eu encontrei com um cara e falei com ela lá: "Caramba". Aí eu falei: "Se eu for, você aceita? Porque parece que tem um negócio lá de eu conversar com a cunhada". Ela falou assim: "Não, é tua vontade?". "É, então tudo bem, então vai ser". E a mesma coisa quando eu fui trocar de curso, já não fazia mais sentido, porque ocorreu tudo tão certinho que eu passei num processo seletivo para uma grande seguradora em que eu precisava estar cursando o ensino superior, mas não tinha uma área específica, não tinha uma área específica. E depois de um tempo já tinha passado a paixão de trabalhar na indústria. Então eu estava bem ali trabalhando na seguradora. É quando eu me sinto confortável para trocar de curso que não alteraria nada naquele momento na minha vida, exceto lá na frente, quando eu resolvi aí se migrar de profissão. Aí eu tive uma grande mudança na minha vida, mas eu realmente não, como é que eu posso dizer? Me arrependo. Pelo contrário, eu sou muito grato por isso. Mas o Sim. ponto de partida aí pra migrar pra história, então foi lendo coisas mal escritas dentro da maçonaria, é isso? Exatamente, Então, mas essa história você já contou num vídeo, até eu recomendo a galera que ainda não acompanha, acompanhar lá o Tupiniquim, o Maçonaria Tupiniquim, que é o canal do irmão, e ele já contou essa história, mas conta pra gente que é legal, é Boa, é boa. interessante. Então, o que que acontece, né, eu gravei um vídeo sobre quem é o verdadeiro São João da maçonaria. É a resposta, às vezes, e isso eu acho que é um recado muito importante, às vezes a resposta é mais simples do que parece, mas é a resposta. Você não tem que inventar chifre em cabeça de cavalo. É a resposta, ela está lá. Então, quando é que foi formada a grande 24 de junho. Aí, dia de São João Batista, não tem outra explicação, é isso, é o patrono. As coisas eram assim, você fundava uma ordem, fazia isso. A gente tem que lembrar da influência do cristianismo no Ocidente, e o cristianismo católico, principalmente. Então, quando você a, a, funda algo em determinado dia, aquele ali vai ser o seu patrono. Como tem pessoas que nascem e falam assim: ó, eu sou devoto de São Jorge, porque eu nasci no dia 23 de abril e etc. Essa, essa mística do Ocidente é muito presente nas instituições também. Mas um dia eu estava lá na loja e um cara apresentou uma peça, o verdadeiro São João da maçonaria, né? Pô, eu já fico bolado com esses títulos assim, o verdadeiro, não sei o que lá. Segredo revelado, né? Sempre um negócio bombástico, né? Parece que o João Kleber vai aparecer em qualquer momento. Você para. E aí, né, pô, eu vou ouvir. Sendo que, pô, vocês que já têm um contatozinho mais comigo, sabem que eu sou nerd, né? Então eu jogava muito RPG histórico, eu pesquisava sobre diversos assuntos. E dentro do RPG, aquele jogo de tabuleiro em que a gente interpreta personagem, a gente brinca muito. De cavaleiros mormem. Se for no mundo, assim, uma emulação do mundo real, vai ser Cavaleiros Templários e tudo mais. Então, em dado momento, eu me dediquei um pouquinho a isso. Então, lá, a primeira cruzada, né? A 1095, né? E etc. Beleza. E daí o cara tira lá, olha, né, na peça de arquitetura, não lembro exatamente como estava lá, mas ele falou assim: um príncipe no Chipre, né, São João Esmoler, que nascido no século VII, era um príncipe muito rico, resolve doar todos os seus bens para poder dar assistências
aos mais pobres e fundar. Ele acaba fundando hospitais, funda a Ordem dos Hospitalários e, né, vira o patrono dessa ordem. Eu pensei, pô, não dá. Ordem dos Hospitalários está lá, agora de cabeça eu não vou saber, mas no século XIII, se eu não me engano, XII, XIII, está lá a Ordem dos Hospitalários. E o cara, pô, era do século VII. E na hora já me acendeu. Só que era o seguinte, nesse momento eu era companheiro, e companheiro ali é tratado igual lixo, né? Aprendiz, companheiro, não dá pitaco em nada, porque você sabe, aparentemente você não teve vida antes, né? E já fica um alô aí. Às vezes o cara é advogado tributarista e a loja está sofrendo com alguma coisa de tributo, Receita Federal e tudo mais. Não, mas o aprendiz não pode pode dar pitaco nas finanças, porque esse é assunto de mestre. Então, só para... Vamos voltar aqui, senão eu me perco nisso. Mas eu não podia falar nada, porque quando eu falava, eu ganhava o termo, desculpa o termo, né? Mas eu não consigo usar outro. Eu ganhava uma mijada lá do mestre mais velho, né? Antigão e etc. E daí, quando eu fui mestre, fui feito mestre, né? Fui exaltado ao grau de mestre, dia 12 de novembro. Dia 14 eu abri o blog Maçonaria Tupiniquim. Falei assim, agora esses caras vão me ouvir. Agora eu pego eles. Porque agora eu sou mestre, irmão. Então esses caras vão ter que me ouvir. E a primeira coisa que eu comecei foi com o Tiradentes. Tiradentes não é maçom. Aí eu comecei com esse texto. Foi o primeirão dos textos. Aí já levei porrada de todo canto. Só que tinha um pessoal que estava... e aí a gente tem que agradecer muito aí o nosso irmão Ken Ismael, que ele começa realmente num movimento de desmistificar a maçonaria, inclusive com esse primeiro livro dele, Desmistificando a Maçonaria. E eu fui muito influenciado por ele a começar a escrever, né? E eu comecei... Pessoas que já estavam nessa pegada, pessoas que liam outro idioma, já estavam trazendo coisas de fora, do Rodap, né? E outros blogs, né? Que traziam algumas informações mais fidedignas, diferente de uma importância fabricada que muitas vezes maçons brasileiros faziam ao escrever histórias da maçonaria, começaram a se interessar pelo meu blog também. E aí que eu começo a ganhar exposição. Começando a escrever sobre história, lá em 2014, que vai fazer com que em 2016 eu pense assim, cara, eu tô escrevendo, eu tô até trazendo um pouquinho de luz aqui, mas eu não sou profissional dessa área. Mas eu vou ser profissional dessa área. Então eu fui lá e estudei até me tornar profissional dessa área. Esse foi o grande impulso para eu poder me tornar historiador, né? E aí depois que eu fui mestre instalado, aí os caras tinham que me ouvir mesmo. Mas então, só para encerrar isso aí, então o João é o Batista, né? Exatamente, não tem outra coisa, não tem outra coisa. A gente, agora no dia 24 de junho, que a gente fez 1 ano de canal, a gente fez um vídeo falando do João Batista, e até hoje os caras falam, não é. Muitos irmãos falam, né? Não, é o Smoller. É o São João de Jerusalém. E tem outros agora, eu não sei se você sabe, agora tem uns novos agora. É São João Smoller de Jerusalém, São João de Jerusalém da Escócia. Os caras me falam isso ainda. Porque o que acontece? As pessoas não acabam não pesquisando direito. Por que o pessoal fala assim, São João da Escócia? Porque o rito escocês, principalmente aqui no Brasil, eu não lembro agora exatamente se no Guia des Maçons Écossais, que é a tradução é o Guia dos Maçons Escoceses de 1834, se em francês ele está falando lá São João da Escócia. Eu acho que fala assim. Mas... no Brasil, a primeira tradução traz lá, São João da Escócia. Então alguém pega lá a primeira página do ritual e põe... o certo é o São João da Escócia. Então, mas o que eles não entendem é que o São João da Escócia é o São João, é que ele é dedicado na Escócia. Exatamente. Assim como Nossa Senhora de Aparecida, ela não nasceu em Aparecida, ela não, né, mas ela foi dedicada lá em Aparecida. Exatamente. É a Nossa Senhora. Mas aí, já que vocês são tão interessados e querem contestar isso daí, cara, a Igreja Católica tem um site. Nesse site tem uma parte de hagiografia, que é o estudo da vida dos santos. Vai lá e pesquisa quem é o São João Smoller.
quem é o São João Batista, e etc. É lógico que lá na Igreja Católica não vai estar escrito assim. É É padroeiro, o padroeiro da da maçonaria. Não vai estar. Mas, para você saber quem é o São João Smoley, e depois, com essas informações, você cruzar com o que você tem de informação da maçonaria. Só que, por que contestar o mais óbvio? Cara, no dia 24 de junho, aí a história escrita, né? 24 de junho de 1717, porque eu já defendo igual a Susan Summers e o Andrew Prescott, né? Eu defendo 1721. Mas a história que está escrita lá, ó, 24 de junho de 1717, cara, dia de São João, é isso. Inclusive, ó, nas Constituições de Anderson, ele fala que a grande loja tem que se reunir 2 vezes por ano, nos dias 24 de junho e no dia 27 de dezembro, que é o dia de São João Evangelista. Aí ele diz, isso está no texto, preferencialmente no dia 24 de junho, que é o dia de São João Batista, que é o padroeiro da maçonaria. Mas era isso aí, mas é bom ouvir. Eu gosto de trazer os caras aqui que são especialistas para explicar, porque quando o Jean fala, o Jean tá falando bobagem, não precisa acreditar em mim, quem sou eu, né? Quem tá falando aí? Mas ouviram do cara que manja bastante. E uma pergunta até, que manja bastante, que faz artigos, que produz livros, é fácil? Como que funciona essa para produzir, para criar, explica para nós. Então, geralmente eu começo num processo de escrever artigos. Depois eu vou reunir esses artigos de forma que eles façam sentido para o leitor. Então, o processo de escrita de um livro não é fácil, mas se você consegue dividi-los em artigos, em que você consegue apresentá-los, verificar a aceitação e tudo mais, é uma espécie de laboratório para o livro, um artigo. Então, muitos dos capítulos que estão nos meus livros, eles foram publicados em formatos de artigo, às vezes no jornal Maçonaria Tupiniquim ou no próprio blog, né? É lógico que ali vai entrar uma roupagem diferente, informações extras, né? Às vezes até o desenvolvimento de algo que eu escrevi mais curtinho para ser lido no tiro, e ali eu tenho que desenvolver mais. Mas o meu processo de produção começa assim. Aí como que é o meu processo de produção para artigo? Isso eu aprendi com o nosso grande irmão Felipe Cortirel de Camargo, né? Grande historiador, né? E é uma influência para mim, tanto na maçonaria quanto na profissão, né? Ele sempre falou para mim, Clóvis, o trabalho do historiador, 70% é leitura. Então, assim, é igual hoje. Hoje de manhã eu passei a manhã no hotel antes de nós nos encontrarmos para almoçar e etc. Eu passei a manhã estudando. Então, eu li partes de 3 livros diferentes, porque eu não posso me dar o luxo de ler um livro só também. Vou terminar esse livrinho aqui. Não, então eu li, na verdade não foram 3 livros diferentes. Foi um livro sobre literatura mesmo, era Machado de Assis, eu cheguei até a comentar com vocês ontem. Aí li um artigo sobre a maçonaria no Chile, porque eu estou querendo fazer um trabalho futuro, e aí descubram. Legal. Né? E estou relendo, né, A Era das Revoluções, do Eric Robensbaum. Por quê? Porque isso é o que me dá o cabedal para eu escrever de forma técnica sobre história e maçonaria. Porque às vezes, mas história e maçonaria, a maçonaria ela faz parte, é uma instituição que faz parte da humanidade, e a história é o estudo do homem e suas ações no tempo. Né? E qual foi o primeiro livro que você escreveu, que publicou? Foi o Maçonaria Tupiniquim, não esse, né? Esse aqui é a 2ª edição, que na verdade é um novo livro. É um novo livro com o mesmo nome, mas você escreveu o primeiro em... Isso, Maçonaria Tupiniquim, em 2017. Era breve relato da história da maçonaria no Brasil, 1789, porque eu começava com um capítulo sobre a Inconfidência Mineira, até 1889, que era a Proclamação da República. 1889, que era a Proclamação da República. Mas o que acontece, né? Esse livro, eu estava muito cru, ou seja, era 2017. Eu era
recém-admitido na Universidade de História. Primeiranista. Eu não tinha as ferramentas técnicas, né, intelectuais, além de hoje também tecnologia mesmo, busca de palavras, documentos PDFs digitalizados de determinado período. Então, assim, não tinha isso. Então, assim, é um livro que eu vejo muitas falhas de escrita, eu também não achei a revisão muito legal, mas isso com o tempo. Quando eu lancei aquele, eu falei assim, pô, tá maneiro, tá sensacional. top, porque tem essa parada também, né? Você escreve um livro porque você acha que ficou bom, você vai publicar o livro porque ficou bom. Você não acha que o livro tá ruim. Então, sim, eu achava, sim, um livro bom, mas hoje eu leio um texto lá e falo assim, cara, eu escrevi isso. Cara, tá complicado. Então, eu resolvi fazer uma nova versão, porque o pessoal me cobrava. Pô, Clóvis, faz um novo livro. Então eu vou comprar um antigo. E eu já me sentia mais confortável de falar assim, não, procura um antigo aí e compra. Né? Por quê? Tem informações desatualizadas. Então, eu resolvi escrever um novo livro. Então, ele é um novo livro, não é uma segunda edição. Mas por que eu mantive o nome? Porque um ímpeto de esclarecer sobre a maçonaria brasileira continuava. Né? E por isso que é Tupiniquim. Não como uma forma pejorativa, como as pessoas falam assim, essa política Tupiniquim. Não, era para justamente relembrar dos povos originários, num sentido de uma maçonaria que foi construída aqui com a nossa brasilidade. Afinal, maçonaria em qualquer lugar do mundo pega aspectos regionais e se desenvolve a partir disso. Por isso, né, aí sim, termo cunhado, eu vou ter que falar de novo, né, pelo nosso irmão Felipe Corte Real de Camargo, maçonarias, porque as maçonarias se desenvolvem de formas diferentes nos mais diversos locais que elas habitam, né? Então, eu queria falar sobre a maçonaria Tupiniquim, mas não de uma forma pejorativa, e sim de uma forma bacana, para a gente conhecer melhor da onde que nós viemos. E vamos falar um Excelente. pouquinho desse livro, depois a gente vai para o outro livro, que é muito interessante também. E o que a gente vai achar, o que o leitor vai encontrar nesse livro aí que vai dar uma mexida no que ele conhecia da maçonaria? Bem, eu começo a falar, por exemplo, sobre a protomaçonaria brasileira. Mas para falar da protomaçonaria brasileira, eu tenho que situar o leitor no espaço-tempo. O que estava acontecendo no mundo? Na história, nada acontece sozinho. Então, uma influência de uma perseguição católica à maçonaria para apoiar coroas absolutistas vai influenciar na existência da maçonaria aqui no Brasil, porque o Brasil, naquele momento, era colônia de Portugal. Então, eu vou iniciar com esse papo, né? A perseguição à maçonaria portuguesa, o desenvolvimento da proto-maçonaria brasileira. Depois disso, nós vamos falar sobre a fundação e o fechamento do Grande Oriente Brasílico. Depois, ainda vou falar sobre o período em que muitos acreditam que não houve atividade maçônica, que é aquele período de 1822 a 1830, tanto que eu falo da década perdida, né? Os anos 1820. E após isso, eu vou fazer um trabalho, até que eu me orgulho um pouquinho, que é a genealogia não do rito escocês antigo e aceito em si, mas dos corpos que trabalhavam os altos graus do rito escocês antigo e aceito, né, para a gente entender, né, que existe uma confusão muito grande de 3, 4 corpos existindo simultaneamente, ninguém sabe o que é que. Então, reunir a maior gama de informações possíveis sobre isso e montei um fluxogramazinho, né, de rupturas e continuidades para o leitor, além de estar escrito ali, ele visualmente ele conseguir perceber. Então ficou um artigo bem bacana, assim, me orgulho bastante. Mas a cereja do bolo mesmo, eu acredito que é o artigo final. Por quê? Esse capítulo final, na verdade, ele é a adaptação do meu artigo do trabalho de conclusão de curso na universidade. Então, eu queria apresentar algo original sobre a maçonaria. E daí eu tentei responder 2 perguntas que habitam o imaginário
popular e até de alguns maçons, né? Tipo assim, os maçons no passado eram ricos, né? Tinham uma importância social, porque as pessoas acreditam nisso, né? As pessoas que estão próximas a mim, quando falam assim, tu é maçom? Eu falo assim, sou, mas tu é pobre, né? Existe essa mítica. Então, eu tentei responder essas perguntas, né? Se um maçom tinha essa importância financeira e social, e também se os maçons se auxiliam, né? Porque existe aquela história de que o maçom faz um sinal estranho e o irmão resgata ele, dá uma mala de dinheiro. Faz um aporte. Um aporte, né? Não, e segundo os mitos, né? Ele pode falir até 3 vezes que a maçonaria injeta uma grana. Tem Eu esses estou na papos. maçonaria errado. Não encontrei essa Não ainda. encontrei essa. Mas não conta o resultado, não, para os caras irem comprar o livro para saber. Mas muita coisa que o irmão escreveu nesse livro é baseado, na verdade, em documentos antimaçônicos, documentos que falavam mal da maçonaria, não é isso? Explica um pouquinho. Bem, alguns documentos, né? Por exemplo, né? Como que um documento antimaçônico fala sobre maçonaria? Não ele inteiro, porque, novamente, ele tem um objetivo de falar mal, e muitas vezes ele vai inventar coisas. Então, Liu Taxil, por exemplo, ele inventava que o pai que encontrava o Lúcifer toda sexta-feira, né? Para despachar com um capeta, e que era uma espécie de papa da maçonaria, e etc., né? E não existia. Mas, por exemplo, como ele mandava desenhar partes de cerimônias, a gente consegue, através de uma leitura, né? Porque o Leutaxil, ele não era burro, ele mascarava a verdade. Então, ele pegava ali uma informação verdadeira, mesclava com uma falsa. E daí, por exemplo, as imagens que ele mandou pintar eram em confidências, não poderiam e etc. E aí essas imagens servem para a gente conseguir identificar práticas que antes eram somente escritas. Então essa é uma das formas de você identificar coisas da maçonaria com documentos antimaçônicos. No caso desse livro aqui, não é isso, né? Isso, por exemplo, que eu falei é um caso do outro livro, Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito. Mas desse livro aqui, eu pego um documento antimaçônico de um padre chamado jocosamente de Padre Perereca, né? Como que isso me trouxe informações sobre a maçonaria? Pelas datas, né, que estão sendo publicadas, pela veiculação. Quem é que está distribuindo esse documento? Né? Então, a gente vê lá, por exemplo, o Pedro I mandando imprimir documentos antimaçônicos do Padre Perereca em 1825 para o presidente da província da Bahia, porque a doutrina o quê? Se é a doutrina do texto, é uma doutrina antimaçônica. Pode ser úteis aos povos. Então, assim, olha só qual é a parada. Então, o Dom Pedro não era grão-mestre da maçonaria? Por que ele está mandando distribuir documento antimaçônico? Então, isso vai revelar assuntos. Então, assim, a gente consegue, nesse estudo aí, verificar que o Dom Pedro ele manda reabrir de fato a maçonaria, mas ele faz isso em 1825 e não foi um caso isolado, ele é reincidente, porque a impressão desse documento que eu analiso ali é de 1827 em Portugal. Mas o Dom Pedro não governava Portugal, governava através da filha dele, a Maria Educadora, né? Então, ele mandou imprimir pela imprensa régia de Portugal para distribuir lá também. Então, olha, a gente consegue verificar, por exemplo, atitudes antimaçônicas de Dom Pedro I. Os próprios maçons agindo contra a maçonaria. Exatamente, alguns, né? Como ele e o nosso outro queridíssimo Bonifácio. E o José Bonifácio, que é um grande nome da maçonaria, ele é responsável também por algumas perseguições, né? Através do apostolado. Fala um pouquinho do apostolado. Então, o Alexandre Mansubarato, um grande pesquisador, né? Escreveu a tese de doutorado Maçonaria e Sociabilidade Ilustrada, e vai falar sobre esse movimento de independência e tudo mais. Ele apresenta evidências históricas e documentos o suficiente para poder
apresentaram o apostolado como uma ordem antimaçônica fundada dentro do Grande Oriente Brasílico para combater os ideais liberais do Ledo. Não é assim, o Bonifácio odiava a maçonaria e estava ali. Não é isso. As pessoas não podem ser ingênuas quando se tratam de história. Ele tinha interesses políticos nesses movimentos. Era excelente estadista. Exatamente. Inicialmente era combater o grupo do Ledo, mas para isso tinha que sangrar quem tivesse que sangrar. E a maçonaria sangrou bastante nisso. Por quê? Porque ele fez um inferno na maçonaria com o apostolado, né, utilizando os tentáculos para perseguir, prender e exilar em Havre, uma comuna francesa, né, os maçons. Então, Januário da Cunha Barbosa foi mandado para Havre. Então, assim, o pessoal fica assim... E o Ledo não foi mandado porque fugiu, conseguiu fugir. Fugiu, exatamente. E dizem a história anedótica que fugiu vestido de mulher e etc. E é justamente, olha só, tem tanta parada e o maçom se liga no quê? O Ledo fugiu vestido de mulher. Então, assim, cara, tem uma porção de coisa nas entrelinhas ali. Não, mas o Ledo fugiu vestido de mulher. Pô, cara. Então, assim, esses documentos, né, aí, voltando, o apostolado, ele causou muito dano na maçonaria para um projeto político de José Bonifácio. Ele só vai cessar suas atividades de perseguição em 1823, quando ele e o Antônio Carlos de Andrada pisam no calo do imperador, desenvolvendo um projeto de constituição que não agradava o imperador, ou seja, ele não tinha um poder pleno. Lembrando que o Pedro, ele vem de uma escola de monarcas absolutistas, Dona Maria, Dom João, o Dom José antes, que era um déspota esclarecido, né? E daí, e depois ele vai vir, etc. E ele vai vir nessa pegada. Então, assim, a gente consegue perceber muita coisa sobre a maçonaria visitando outros documentos que não aquela história da Carochi. A maçonaria declarou a independência do Brasil e como foi decidido na maçonaria. Não, meu irmão, só para. A maçonaria foi utilizada como força política pelo então príncipe que se tornou imperador. Você não usou o príncipe, você não usou o monarca absoluto. Não venha com essa. Você tem coisa mais importante para estudar e tem personagens anônimos que foram maçons muito mais grandiosos e brilhantes que Dom Pedro e José Bonifácio. E pode falar também que Dom Pedro usou também José Bonifácio em determinado momento e quando não se agradou com aquela posição também... Logicamente, porque depois que ele mandou fechar o apostolado, porque eles estavam desenvolvendo um projeto de constituição, o Bonifácio ainda vai apresentar um projeto de constituição na chamada Constituinte de 1823. O que acontece? Então Pedro bate lá com um batalhão, fecha a Constituinte, é conhecido como Noite da Agonia. O Bonifácio e o Antônio Carlos vão ser exilados e Brasil. Por quê? Porque o cara era um monarca absoluto, até onde que o... Não é que ele não gostava do Bonifácio, as pessoas têm que entender isso. Por isso que eu falei que para falar de história, as pessoas não podem ser ingênuas. Não é que ele não gostava do Bonifácio. Se ele não gostasse do Bonifácio, ele não colocava o Bonifácio para ser tutor do filho dele. Não é isso, é questão política. Ele era um monarca absoluto e ele fazia o que tinha que fazer para continuar reinando. Era isso, é simples. Então, você julgar, mas isso não é ético. Peraí, a gente está falando da política de 1822, 23, aí depois até 30. A gente não está falando hoje que a gente tem uma série de mecanismos para poder não acontecer. E ainda assim acontecem coisas, né? Mas as pessoas, elas gostam de romantizar, romancear essas questões, quando na verdade não deveriam olhar, né? Analisar atitudes e os interesses, porque todo ser humano tem interesse. Irmão, tem uma pergunta que ontem você fez a palestra lá na loja e a palestra foi sensacional, tinha um monte de gente fazendo perguntas e não deu para fazer todas. E o irmão mandou uma mensagem para mim hoje para eu fazer
uma pergunta para você aqui durante o podcast para você responder. Ô, Voz da Consciência, você consegue abrir a pergunta aí? O Voz da Consciência está sem microfone hoje, então ele vai falar e eu vou repetir aqui a pergunta. É o irmão Everson Caleb, ele é lá da loja Alquimistas da Luz, do Grande Oriente Paulista. Ele faz a seguinte pergunta. A pergunta dele é o seguinte: se é possível que publicações antimaçônicas, como as publicações patrocinadas aí pelo apostolado, tenham influenciado em publicações antimaçônicas posteriores, principalmente da década de 1940 e até atualmente, algumas publicações antimaçônicas atuais. Eu acredito que não diretamente. O apostolado é bem desconhecido, tá? Para a grande maioria das pessoas. Você pode responder categoricamente que não. Não, porque eu nunca pesquisei sobre o assunto. Mas uma coisa é real. A antimaçonaria existe desde que a maçonaria passou a existir. Então, assim, pessoas combatem a maçonaria desde o início de uma forma não muito legal, inventando coisas, né? Por quê? Porque o simples fato de você não ter acesso ou não permitirem que você entre para ver determinada organização causa todo tipo de sentimento. E um deles é desconfiança, né? Raiva, ou você acredita que estão fazendo algo de errado em determinado local. Então, não necessariamente. Pode ter? Pode, mas eu acredito que não, porque ele é muito desconhecido. Então, assim, quem falava de apostolado até uns anos atrás? Ninguém falava. Não. Ó, eu vou te falar, eu sempre gostei de história, desde que eu entrei na maçonaria em 2013, assim, de cara, pesquisando e tal, aí fui mestre. Deve ter passado, sei lá, eu devo ter conhecido o apostolado em 2016, 2017, né? Não é algo que está simplesmente... Durante muito tempo, estava registrado na obra do Alexandre Mansubarata, né? Que aí sim já tem uma idade, mas eu não tinha, novamente, naquele primeiro livro, eu não tinha acesso a repositórios acadêmicos em que eu pesquisava com palavras-chave, né? Coisas que eu queria saber sobre maçonaria. Então, eu acho que ele é tão desconhecido, né? Que não influenciaria, né? Que não influenciaria. Mas o que influencia isso? O movimento antimaçônico existe desde o início da maçonaria. Tivemos um partido antimaçônico, era partido antimaçônico, não era um partido republicano que tinha pautas antimaçônicas. Não, nos Estados Unidos da América existia um partido antimaçônico. Olha só. Então... eu acredito que a maior parte do que é escrito contra a maçonaria, na verdade, é baseada nos escritos do Léo Taxil. Esse é o grande... Até pouco tempo atrás, eu assistindo um programa no YouTube, e um cara muito... Não vou falar quem é, nem o programa, mas um cara muito inteligente, um cara que tem bastante conhecimento, e ele atacou a maçonaria usando exatamente esses exemplos que ele leu no Léo Taxil, que, cara, é mais do que sabido. Ele mesmo, o próprio Léo Taxil, admitiu que inventou tudo aquilo e tudo mais. Mas acontece. E o problema dessas produções antimaçônicas é que isso reverbera por muito tempo. Então é assim... Os lugares onde a maçonaria era perseguida, por exemplo, a maçonaria não pode se defender publicamente, mas ela é atacada publicamente. Então, como é que você desfaz esse ataque, essas mentiras? É muito difícil. Aconteceu bastante na Península Ibérica, né? Na Portugal e Espanha. Até hoje, a sociedade tem um sentimento antimaçônico, porque foi tão... a sociedade foi tão bombardeada com produções antimaçônicas pelos regimes do Salazar e do Franco, e também da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica também, ali na Península Ibérica, trabalhou muito contra a maçonaria. Então, por causa desse bombardeamento de informações antimaçônicas, a sociedade cresceu, se desenvolveu com
maus olhos a maçonaria. E até hoje, sabe? Lá os maçons, a maior parte dos maçons, ele é tipo escondido mesmo. Não é proibido, a maçonaria não é proibido, mas o homem não se revela maçom. Inclusive um projeto de lei recente para poder, não sei se foi um projeto de lei propriamente dito, mas para poder divulgar maçons que trabalhassem no serviço público português, né? Assim, olha só, qual é a ideia disso, cara? Sabe? É a mesma coisa que eu chegava e falava assim, ó, vamos divulgar aqui todo mundo que sei lá, budista, né? Não é religião, mas um exemplo, né? Independe se o cara é budista ou não, mas é uma forma de perseguição isso. Isso é uma forma de você expor uma pessoa a uma sociedade que já tem um certo tipo de preconceito, né? Então... E aí eu fico imaginando, inclusive, século XIX. Hoje é muito fácil você falar, por exemplo, se comunicar, WhatsApp, internet. Naquela época, a mídia, como você conseguiria vincular, eram os meios impressos. E a prensa, a princípio, aqui no Brasil já existia, e tem algum maçom que foi afinco para combater ou contra-argumentar essas posições antimaçônicas? Olha, aqui no Brasil, o Padre Perereca foi, assim, eu acho que o grande vulto que iniciou a perseguição antimaçônica. Mas por quê? Não, a perseguição intelectual antimaçônica, tá? Porque a perseguição já era feita pelo Estado português. Deixa eu me corrigir aqui. Então ele vai escrever contra a maçonaria. E ele não era um cara bobo, pelo contrário, ele era referência em academias de ciências, era professor de latim, gramática, era poliglota, falava diversas línguas, era um cara estudado, só que ele era um sacerdote ultramontano, né? Ou seja, uma pessoa que segue direto as orientações do Papa. E naquele momento já tinha passado, né, quase 100 anos aí da primeira bula proibindo a maçonaria. Então ele utilizava as ferramentas de conhecimento deles para contra-argumentar publicações maçônicas. E como que ele faz isso? O Domingos Alves Barreto, se eu não me engano... Muniz Barreto. Domingos Alves Muniz Barreto. Ele vai combater uma informação que foi disseminada pelo Diário do Rio, né? Os Anais Fluminenses. Não, Diário do Rio. Ele vai combater com o Despertador Constitucional, né? O jornal dele, do Domingos, era o Despertador Constitucional. E o Diário do Rio, o Diário Fluminense, na verdade, ele vai publicar informações da maçonaria estrangeira, a maçonaria lá fora. Mas essas informações eram com o intuito de causar um afã popular, né? Então, o que? Olha, a maçonaria do reino X é regicida, tramava contra a monarquia, etc. Isso passa uma mensagem para o povo. Olha, aqueles maçons lá, eles são perigosos, eles podem matar o nosso rei, eles podem matar o nosso imperador. Porque também ledo engana as pessoas acharem que não gostavam de ficar sob a égide de um monarca, tá? Isso daí é um pensamento atual, bem atual, na verdade. E aí, ele vai combater essa informação. E aí o Padre Perereca vai pegar toda a redação do jornal escrito por ele, defendendo a maçonaria, né? Então, por exemplo, lá, o Domingos ele vai falar assim, olha, majestade, como que nós somos regicidas se nós ajudamos na causa da pátria, da independência do Brasil? Como que nós somos regicidas se até há pouco tempo agora nós estávamos juntando dinheiro para construir uma estátua equestre de Vossa Senhoria e tal? E o Padre Perereca não, fala assim, ó, eles estão disfarçando a maldade através de, sabe, aquele cara ali meio ardiloso, o cara bom com as palavras. Então ele vai combater cada ponto do que o Domingos escrevia. Então, assim, isso era uma publicação antimaçônica, assim, ferrenha aqui do Brasil. E olha que interessante, você estava falando da imprensa, né? Então, olha só, tem um jornal que publica uma notícia ruim da maçonaria. Aí um maçom escreve um jornal, provavelmente pago a distribuição, a impressão, tudo de próprio punho,
Não, De- ele tinha um jornal. Era um que jornal. Ele Entendi. escrevia sobre os diversos assuntos. Aí o padre Perereca faz uma publicação contra esse jornal, só que a publicação do padre Perereca vai ser financiada pela coroa. Pela coroa, Então, exatamente. Belo patrocínio, né? Você vê. Belo patrocínio, exatamente. Por quê? Porque era uma forma de fazer política da época também. Era uma forma. Era como se publicasse uma fake news sobre maçonaria e o governo fosse lá e pagasse um impulsionamento no YouTube, na Meta, não sei aonde, e por aí vai. Entendi. Bom, mas aí, sobre esse livro, galera, vocês precisam ler o livro primeiro, né? E também, quem pôde participar aí da palestra, o irmão Clóvis anda o Brasil inteiro aí fazendo palestra sobre esse assunto. E se puderem, se tiverem essa oportunidade, é sensacional. Exatamente. E no livro, assim, falar de spoiler, mas você fala muito de micro-história. Qual que é a importância dessa micro-história? Como que se faz? Como você desenvolve e está aqui nesse livro também? Exatamente. A microhistória, ela é um ramo razoavelmente novo na história, né? Ela é ali da década de 1970, né? Existe um livro que italiano, né? Porque inicialmente foi publicado uma série de artigos no Cadernos de História, né? Ele tem um nome italiano, mas eu esqueci como se fala aqui, não vou tentar para não enrolar a língua. Quer que eu fale? Não. Que isso. E aí, um livro chamado O Queijo e os Vermes, né? Do Carlos Ginzburg. Esse livro ele vai falar sobre um moleiro friulano, né? Ou seja, um cara que trabalhava no moinho no norte da Itália. Esse cara ele vai ser condenado pela Inquisição por heresia, né? Por quê? O nome do livro é O Queijo e os Vermes, porque esse cara inventou uma cosmogonia na cabeça dele de que Deus e os anjos eram como os vermes que se formavam em um queijo, porque ele acreditava que os vermes de um queijo mofado surgia de geração espontânea. Então ele comparava o mundo a um queijo apodrecido e Deus e os anjos como os vermes. Ele tinha essa cosmogonia. Olha só que história doida. Mas como que o cara sabe disso? No caso, como que o historiador sabe disso? Investigando artigos. E daí ele vai ler todo o auto de fé desse cara. Ele vai ler todos os documentos da Inquisição, porque uma coisa é incontestável. A igreja registrava todo o seu processo inquisitorial, a sua defesa, o que você apresentava. Mas qual é a grande moral desse livro? O cara, ele sabia ler e escrever, ele foi administrador de uma paróquia, ele tinha acesso a outras filosofias. Então, é o seguinte, até pouco tempo atrás, a gente imaginava que o cara era camponês, era analfabeto e pronto. Esse livro ele não está dizendo que todo camponês era letrado, mas ele está dizendo que era possível que camponeses fossem letrados, que eles tivessem aprendido a ler, a escrever, a desenvolver peças, a ter livros, mesmo que proibidos pela igreja. Então é isso. Então qual é o grande lance da microhistória? É observar aspectos de um todo em um pedaço pequeno, né? Então é uma lente que você vai ampliar para enxergar. E aqui nesse livro foi isso. Por que eu utilizo de microhistória? Porque eu vou utilizar uma loja. E aí eu vou observar aspectos da maçonaria através dessa loja e vou ampliar a lente, né? Lógico que eu vou utilizar uma série de referências, mas a ideia é enxergar aspectos da maçonaria através da análise de 1 ano de atas nessa loja. Aí, não peguei qualquer loja, peguei uma loja no centro do que era a capital federal da República. Então, assim, ela estava ali naquela meiuca, né? Não era uma loja isolada. Isolada nos confins, né? Que o Brasil é gigantesco,
né? Era uma loja que estava inserida num caráter cosmopolita ali, que pessoas participando, pessoas andando, pessoas vendo. Então, essa era a ideia. E aí você analisou essa loja e consegue Isso, identificar. vamos dar nome, né? A União Escocesa, inclusive, depois desse estudo, eu fui agraciado com o título de membro honorário. Os irmãos são, assim, eles têm eventos voltados para a instrução, assim, que são belíssimos. E, cara, tem coisas ali, né? Tipo assim, porque os caras eram broncudos lá em 1894 e a loja ficou muito feliz porque eles conseguiram enxergar aspectos deles nos irmãos lá do passado. Então os caras falam assim, cara, tem um irmão que levanta assim, vamos visitar o soberano grão-mestre, que ele está doente. E o soberano grão-mestre é o conselheiro Macedo Soares, ministro do Supremo. Ministro do Supremo. Um irmão fala assim, o Baldomero Carqueja Fuentes, que era o venerável irmão detento, o cara que foi preso, e a maçonaria deu todo um suporte para ele, ele vai falar assim, não, porque gente muito graúda da maçonaria, a gente não pode visitar ele, porque gente muito graúda da maçonaria falou que nós éramos uma loja de simples obreiros, de mãos calejadas, uma loja de peixeiros, né? Cara, assim, a pobre União Escocesa não tem condição de visitar um ministro do Supremo. Então, assim, olha só como é que é o negócio. Então, e isso deixa um recado para a gente também. Secretários, guardem as atas. Deixar um abraço pro Tiagão que está nos assistindo. Guardem as atas, porque isso pode ser um material. Isso é a identidade da loja registrada, isso é o cartão de vacina. Quando a gente entrevistou as professoras Luaê e a Pilar, elas falaram exatamente isso, que elas, muito das pesquisas delas foram feitas através das atas maçônicas. Então, que bom que aqueles guardaram. E muitos outros não guardaram e muitas histórias se perderam. Então, aí a gente sempre falava, guarde a ata da sua loja. Mas aí, beleza. Agora vamos falar um pouquinho do outro livro, Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito para o Grau de Aprendiz, porque parece que tem projeto aí para o companheiro e mestre, né? Sim. Esse livro, bastante interessante, também recomendo bastante. Eu não sou do Rito Escocês Antigo e Aceito, não participo de nenhuma loja do Rito, mas me interessei em ler porque ali tem também o pedaço da história. Você vai falar sobre a ritualística e tal, mas mostrando um pedaço da história. Fala um pouquinho do desenvolvimento desse livro. Então, esse livro ele começou a ser desenvolvido em 2017. Né? Por quê? Porque eu sempre debrucei em cima da ritualística do rito que eu praticava. Então, assim, eu sempre que eu me propus a fazer, eu tentei ser bom naquilo dali, senão eu tentar ser o melhor. Ou pelo menos o melhor que eu consigo ser. E daí, muitas das passagens, assim, acredito que o Jean também é tarado, o Léo também, né? Negócio de maçonaria faz de cabeça e tenta fazer de cabeça e tenta memorizar em casa, porque você dá outra experiência para o sujeito, cara. Dá outra experiência para quem está vendo, quem está participando, quem está ouvindo, né? E daí eu comecei a perceber algumas incongruências, não de maldade, não. O ritual é mal feito, não. Eu comecei a perceber que ele ia perdendo elementos no decorrer do ritual. E aí eu falei assim, cara, eu vou rastrear e vou voltando. E aí eu fui pegando os rituais um pouco mais antigos, um pouco mais antigo, um pouco mais antigo. Virei rato de papel velho, né? Foi fácil ali lidar com esses papéis todos? Não, eu entrei num curso de francês. É verdade essa história, né? Eu entrei no curso de francês. Um cursinho online e tal, porque o curso de francês é uma nota para você ir fazer presencial e tal. Mas eu entrei no curso de francês. Até se alguém quiser patrocinar lá um curso de francês mais top, presencial, pode. Procura aí o canal Café, o Maçonaria Tupiniquim, procura o Clóvis aí. Porque eu faço lá um cursinho lá, mas já ajuda, né? E aí o que acontece? Eu fui voltando, até chegar lá no cerne do rito escocês antigo e aceito, quando ele foi construído, como ele foi desenvolvido. Mas aí é que tá. Eu não queria
ser o chato, porque eu fui esse chato. Eu acho que todo mundo que gosta de ritualística passa pelo chato de que, pô, no caso de vocês, o certo era a gente jogar fora esse ritual aqui e trabalhar com a compilação preciosa a coleção preciosa da maçonaria do Niramita, né? Do mesmo jeito que eu falava, vamos trabalhar com o ritual de 1829, né? E etc. Para a gente voltar a uma maçonaria, a um rito escocês antigo e aceito puro. Só que lembra daquele negócio que eu falei? Maçonarias são diferentes em diversas partes do mundo. Elas se desenvolvem de acordo com a nossa sociedade. Então, o que se desenvolve, modifica e evolui aqui é justo que aconteça também. E a prática, a espinha dorsal do rito, ela está ali, ela está presente ali. Então, a ideia era o seguinte, não era combater os puristas, não era trazer curiosidades, porque até falei lá na palestra, a história não serve para poder te falar de curiosidades. Eu não quero saber se tal pessoa mandava carta com os pelos pubianos para amante, etc. Tem gente que gosta de uma caras histórica, né? Uma tititi histórica. Mas não, a história serve para a melhor compreensão do presente. Se a gente estuda história, se a gente consegue fazer uma análise correta, não é prever, a gente consegue entender o momento que a gente está e por que está, como nós chegamos até aqui. Então, qual era a ideia de estudar os rituais do passado? Ajudar o cara a compreender a prática litúrgica que ele executa hoje. E daí o que aconteceu? Eu comecei a estudar e a entender, e alguém falava, eu explicava. Só que aí foi espalhando, né? O Clóvis sabe desse assunto aí, vai lá e pergunta. Aí eu era tipo um FAQ humano, né? O cara ia lá, me perguntou, Clóvis, cara, sempre teve esperto? É um exemplo, né? Assim, falou assim, não, esperto sempre teve. O guarda do templo, que lá nos primeiros rituais, que na verdade era o esperto, o guarda do templo. Ele quando não estava fazendo o papel do esperto nas recepções, ele estava fazendo o guarda do templo e etc. Só que aí era sempre a mesma pergunta. A mesma pergunta de fonte diferente. Eu falei, vou escrever um manual. E eu vou escrever um manual fácil para o cara compreender. O cara que chega cansado do trabalho. Porque eu sou assim. Um dia que, eu dei aula pra caramba, falei pra caramba, busquei o Átila em casa, auxiliei a minha esposa fazendo os afazeres de casa e etc. Eu tô cansado, eu leio um parágrafo, leio de novo. Aí eu falei, a quarta vez eu li e não entendi, cara. Aí tem dia que eu fecho o livro e falo, hoje eu não vou entender, amanhã eu vou. Então eu queria que uma pessoa compreendesse o livro. Então, eu fui desenvolvendo uma técnica para desenvolver uma linguagem acessível. E aí eu fui escrevendo, até formar. Tanto que eu fiz ele é num formatinho menor, né? Até os irmãos editores, né, falam assim, como tu fez nesse formatinho pequeno, feio? Porque a ideia era levar ele com o ritual. E o cara falou assim, não estou entendendo isso daqui. O cara abre lá, assim, é por conta disso e tal. Então, a ideia era essa, ajudar o irmão a entender a prática litúrgica que ele executa hoje. Não é, corrigir, não é eu chegar e falar assim, olha, o Grande Oriente está errado, a Grande Lodge está errado, o golpe está errado. Não estou lá para isso. Eu estou lá para explicar como se desenvolveu. É lógico que tem assim, uma tabela comparativa de onde estão disponíveis a planta da loja. Tipo assim, o altar dos juramentos sempre foi no Ocidente. Aqui no Ocidente, aqui no Ocidente, aqui no Ocidente. E daí o cara que tem que se perguntar onde que mudou para o Oriente. Não sou eu que tenho que responder. E aí, olha só, um papo desse sempre foi no Ocidente, estava lá. Eu não estou dizendo que o cara está errado, mas ele tem que procurar saber o porquê mudou. Porque a mudança também é justa, né? E aí o Jean estava falando um negócio lá ontem no copo d'água, uma parada assim, cara, aproveitou-se a estrutura dos ritos franceses em que um altar estava lá no Oriente, cara. E é simples, não tem muito mais negócio mistério, né? ali.
Aí, mas assim, o que me deixa triste é isso. Aí tu fala assim, por que que o certo é aí o cara já tá falando, aí me deixa irritado. O cara fala assim, o certo é no Oriente mesmo, porque o conhecimento vem do Oriente e vai para o Ocidente. Sim. E começa a Aí eu tenho inventar. que falar, não, não é não. Aí eu tenho que falar, não, não é não. Ah, não, é sim, meu irmão. Meu irmão, é o seguinte, eu já vi os rituais, eu tenho os rituais do ano X, Y e Z. Você tem? Não, mas você leu. Aí tem uns que são abusadores. Me mostra. Só um minutinho. Compra o meu livro. Compra o meu livro que você vai ter acesso. Boa. É porque o pessoal começa não sabe explicar o porquê de alguma coisa e inventa, não sei porquê. Eu acho que é vergonha do cara falar não sei, Ó, né? quando não inventa, fala, não é do seu grau. É. Quando você chegar lá, você aprende. Mas normalmente é uma Isso é invenção. brabo. Eu só respondo isso, a questão do não é do seu grau e tal. Não é porque eu não sei, é porque eu não quero dar spoiler pro cara, porque eu acho que perde a graça um pouco, né? Se, o que é isso que está escrito? Aí, é um exemplo claro aqui. O que está escrito no avental do grau de mestre do rito escocês? Cara, aí tu tem que chegar no grau de mestre porque tem uma historinha, tem um negocinho, que aí não é para dar spoiler, é para não falar o final pro cara. Deixa o cara descobrir, ele vai chegar lá, pô. Não tem porquê. Concordo. Então, aí sim, nesses casos. Agora, pô, igual o irmão perguntou, pô, o apostolado influenciou nas publicações antimaçônicas, pô, de 100 anos depois? Não sei, meu irmão. Aí vamos para análise. Cara, o apostolado, ele era bem desconhecido. Acredito que não. Mas, a antimaçonaria existe desde o início da maçonaria. Então, assim, ele não precisava de uma associação que distribui. O governo imperial brasileiro já fez isso. Então, mas tem muitas questões na maçonaria que tem essa invenção, né? A gente outro dia estava falando com o irmão lá, o irmão perguntou por que o cabo da espada flamígera fica voltada para o sul. Fica voltada para o sul porque o venerável vai pegar com a mão esquerda, irmão. É por isso que isso é o mais fácil. Aí os caras vão inventar explicações de que é porque no sul vem uma energia, não sei o que lá. Eu fico possesso com isso. E eu respondo quando o cara fala assim, a espada ela fica assim em um grau, em outro grau assim. Vai sagrar alguém? Não, então põe na secretaria. Coloca em qualquer lugar, porque ela só serve para isso. Ainda bem que você falou secretaria, pensei que fosse. Não, vamos manter o decoro, nossa canequinha aqui, nosso café. Legal. Você tinha um monte de pergunta aí, Léo. Sensacional. Vamos fazer umas perguntas aí. Uma pergunta, na verdade, uma curiosidade. Gregório, você que analisou os documentos todos lá do passado. Vamos falar Todos séculos... não. Mas Todos é muita deles coisa. é sensacional o estudo que o irmão fez. Já naquela época, século XIX, a maçonaria já era um reflexo da sociedade? E hoje, como você vê, ela é ou não um reflexo da sociedade? É lógico, eu vou te fazer, não se responde uma pergunta com outra pergunta, mas eu sou obrigado a fazer. O maçom, ele é daqui da Terra ou ele é de Marte? É da Terra. Alguns acham que é de Marte, mas é da Terra. Ele é da Terra, então sim, a maçonaria é reflexo da sociedade em que ela está inserida. Não tem para onde correr. Então, tem coisas que a gente, assim, vai desenvolvendo a partir de um movimento, como era o caso. Então, a maçonaria ela vai nascer num contexto em que ela era influenciada pelo humanismo, tanto do Renascimento quanto do Iluminismo. Dois iluminismos, né, que eram movimentos plurais, alguns até se contrapunham em ideias, né? Então, o que acontece? Cara, aquele foco no ser humano como realizador. E a gente percebe em algumas instruções também, tá? Que o ser humano, ele é um realizador. Ele não está negando Deus, mas o foco no ser humano, né, o humanismo, ele é um agente realizador. Ele não necessariamente está sem Deus, ele pode estar, inclusive, realizando aspectos divinos, tanto que nos quadros do Renascimento, muitas vezes os seres humanos eram retratados como divindades, né? Porque você estava
colocando aquela divindade em carne e osso, ela estava realizando coisas Divinas. dignas de serem divinas, né? Então, olha só, aí sim, a gente, através de um movimento humanista, talvez a gente vai se diferenciar de algumas outras sociedades que vão para um outro canto, que vai mais para um lado teocêntrico, que vai mais lado para um... E aí a gente vai se desenvolver a partir disso. Mas sim, a maçonaria é influenciada pela sociedade em que ela está inserida, porque nós não pegamos o cara lá em Marte, nós pegamos um cara aqui. É lógico que a gente tenta desenvolver alguns valores que ainda são bem pertinentes tanto para a maçonaria quanto para a atualidade. E alguns outros nós ressignificamos, porque a maçonaria ela também tem esse poder, ela vai ressignificar alguns símbolos que já não cabem mais hoje. Então, assim, como que a gente vai... Um exemplo clássico, como que a gente vai promover a libertação de pessoas escravizadas se não existe mais escravidão? Ou pelo menos não deveria mais existir escravidão. É lógico que, pô, se a gente ficar sabendo que alguém escravizou alguém, isso já é impensável, não só para os maçons, é para toda a sociedade. Mas aí a gente vai ressignificar outros valores. Ó, vamos tratar de tais virtudes e melhorar nisso. Ter uma maior compreensão, um diálogo, um aquilo, outro. E aí como que isso tem que acontecer? Tem que influenciar o ser humano, que é agente realizador de propósitos maiores que ele mesmo. Outra pergunta também, curiosidade. A gente percebe que tem, assim, tem uma crítica da maçonaria falando que ela foi a total e direta influência desde a independência, quanto também da República. A gente sabe que tem aquele gap, enfim. E aí muita crítica fala assim, inclusive, o Brasil está do jeito que está, aqueles críticos, e falando que, não, enfim, poderia estar muito melhor, desenvolvida, seguindo países modelos do Ocidente, do Oriente, enfim, mas que não foi por culpa da maçonaria. Na sua opinião, e principalmente da parte histórica, você acha que, se não fosse a República, nós teríamos uma outra realidade e, se positiva, essa realidade seria melhor ou não? E o quanto disso foi influência de maçonaria? A questão da monarquia, da queda da monarquia brasileira, não é uma questão maçônica. O que acontece é o seguinte: a maçonaria, como até conversei com vocês, era um ambiente de sociabilidade. Pessoas, principalmente que se propunham a refletir sobre os mais diversos assuntos, acabavam ingressando na maçonaria, porque não tinha um podcast de filosofia para você ouvir, não tinha um grupo de estudos filosóficos para você conversar, não é? Como você pode ter no WhatsApp, diversos meios de sociabilidade. Naquele momento era a maçonaria. Então, assim, mas tantos ministros do primeiro governo eram maçons. Tudo bem. A maçonaria ela estava super em voga. Ela estava super em voga. Se você perguntar há uns 5 anos não, vamos botar aí, uns 7 anos atrás, sei lá, 40% das mulheres faziam spinning. Né? Eu chutei um número pra caramba aqui, tá? Mas por quê? Porque o pessoal fazia spinning. Hoje você vê spinning na academia? Não vê, mas porque naquele momento spinning tava ali, ó, hiper badalada. E a maçonaria também era assim, era hiper badalada. As lojas tinham 150 pessoas, sabe? Tinha gente pra caramba, era legal fazer parte daquilo. Então sim, faziam parte. Agora sobre, nós estaríamos melhor, não sei. Aí o Eric Robesbal, ele fala isso, né? A gente pode até brincar, enquanto historiador, de imaginar um futuro alternativo, mas isso é só uma brincadeira. Achismo, é uma brincadeira, brincadeira. não tem como saber. Não tem como saber. A monarquia ela leva um golpe de Estado, tá? Isso daí é clássico. Ela vai levar um golpe de Estado que vai abrir as portas para todos os outros golpes, tá? Porque o que acontece? O soldado, ele entrou na política, ele não foi retirado da política como em muitos outros países. Você é soldado, você não é político.
Ou você é político, você não é soldado. E daí, aqui não. Tanto que aí eles começam a ter uma influência direta na política. Aí vai ser 89, 30, 64. Aí, independente se você é afim ou não, estou falando que é a história. Eu não estou aqui para Tomar contar partido. mentira, né, e fazer isso. Não, o partido, assim, eu não gosto de ditadura, mas é isso. É isso, tô falando de história, eu não tô aqui para discutir isso, não é ponto. O cara vai chegar lá e vai assim, o Clóvis está errado. Não. Vai lá e faz um TCC e me conteste, irmão. Enquanto isso, você não vai fazer nada. Eu tô falando só o que tá mais do que provado ali. Agora, ia estar melhor, ia estar pior, não sei o que. Aí é só... Só mãe de Ná, só pra mãe de dizer, Ná. né? Nem imaginar, pô, porque é um futuro é um futuro presente alternativo, porque já teria acontecido É. e Estaria a gente de outra estaria forma. vivendo. Aí deixa para um físico quântico imaginar. Ó, veja bem, físico, não estou falando para aqueles coach quântico, não, pelo amor de Deus. Excelente. E utilizando a simbologia, Gregório, o que a loja, os maçons conseguiria absorver e principalmente colocar em prática? A simbologia da maçonaria para o dia a dia, para um bem maior, isso é possível? Você acredita? Sua visão de loja e do maçom no dia de hoje? Acredito que as ferramentas. Então, assim, sei lá, você caiu de paraquedas nesse corte. Vamos lá. A maçonaria, ela é uma instituição que aí a gente já está careca de saber, mas explicando para o cara que caiu de paraquedas, né? Que tem a sua filosofia baseadas em símbolos e alegorias de pedreiros, né? É um sistema de ensino de moral, né? Que vai ser transmitido a partir de símbolos e alegorias de pedreiro. Aí, beleza. São ferramentas, muitas vezes, né? Essas ferramentas, elas têm utilidade prática na nossa vida. Então, um exemplo clássico aqui que não é segredo. O esquadro é reto. Então, um exemplo, o maçom tem que ser reto como o esquadro. As suas atitudes têm que ser retas como o esquadro. Se eu falo que eu vou fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Se eu falo que eu vou ter determinada atitude, olha, Léo, eu vou te apoiar naquela situação, tá? Eu tenho que apoiar o Léo. Ou, no mínimo, eu tenho que falar assim, Léo, estou preso aqui, eu não consigo estar aí. Hoje, por motivo de força maior, qualquer coisa. Mas eu tenho que fazer isso. E minha vida vai ser melhor. E aí eu continuo com esse exemplo. Vai ser o exemplo de falar assim, o Léo um dia tá conversando com a esposa, pô, cara, eu vou pedir pro Clóvis vir aqui me ajudar a tirar esse armário. Aí ela vai assim, mas será que ele vem? Domingão, mas assim, cara, o Clóvis falou que vem. Quando ele fala que vai, ele vai mesmo. Então, assim, olha só, um símbolo passa confiança para outras pessoas sobre um indivíduo que está aplicando um símbolo no dia a dia dele. Então, sim, a maçonaria tem ferramentas poderosas para você melhorar a sua vida, né? E inspira, isso é bonito pra caramba. Pra caramba. Se você consegue viver de acordo com o que você aprende e aplica, cara, fantástico. Você consegue fazer isso? Não sei. Todos os símbolos não, quer dizer, minto. Estou falando de mim. Eu consigo fazer isso? Não, todos os símbolos não. Eu tento todos os símbolos. Do mesmo jeito que, eu estudei na história diversas especificidades na universidade. Eu consigo aplicar tudo? Não, cara, eu tive que me especializar. É isso, isso e isso. É do mesmo jeito você, que trabalha com direito. Por isso que tem advogado tributário, advogado criminalista, advogado civil, advogado... E por aí vai, irmão. Mas eu tento executar obras com a maior quantidade de ferramentas que eu consigo aprender e executar com a maçonaria. Ô, Clóvis, manda pra gente quando você finalizou a palestra ontem, aquela mensagem pras lojas. Fala, a gente achou sensacional aquilo lá. Manda essa mensagem aí pras lojas. Bem, eu falei sobre a década perdida, né, gente? E a década perdida, depois de muita pesquisa, eu vou rastrear atividades maçônicas de algumas lojas. E o que eu expliquei é que essas lojas, nesse período em que a maçonaria estava proibida, e não só proibida, ela estava perseguida. Essas atividades maçônicas, essas lojas só existiram porque elas tinham um objetivo. E nós, aqui, né, temos mais de 10 anos de maçonaria, a gente já viu lojas
nascer e morrer com 2, 3 anos. E se você reparar, essas lojas não tinham objetivo. Como eu falei inicialmente, a história ela não está aqui para contar uma curiosidadezinha do passado. Ela está para te ensinar sobre o presente. E daí você está vendo a sua loja perder membros, você está vendo a sua loja minguando. E sabe por que ela está assim? Porque ela não tem um objetivo específico. Porque lojas funcionaram quando elas eram criminalizadas, perseguidas e os irmãos eram exilados. Mas elas só existiram porque ela tinha um objetivo claro. Então, infelizmente, a mensagem é pesada. Se a sua loja não tem um objetivo, ela vai fechar. Agora, se ela tem um objetivo, ela vai existir enquanto tiver. Então, assim, essa é a grande mensagem sobre, por exemplo, a década perdida. Foi muito bom. Foi muito comentado isso aí. Demais, Depois da sessão, demais. foi muito comentado. Todo mundo comentou. E uma última pergunta: qual o legado que você gostaria de deixar na vida, na maçonaria, como historiador, como maçom, como professor? Legado que eu gostaria. Isso daí eu nunca pensei, sabe? Porque eu não penso na morte. Difícil pra caramba pensar na morte. Mas quando eu penso, e aí, excetuando situação financeira e etc., eu penso em deixar um bom exemplo para o meu filho, né? Eu tenho um moleque de 9 anos, e para os meus irmãos e amigos, de pessoas olharem para minha memória. E aí tem um grande barato. Eu li um negócio que eu me emocionei no outro dia, porque a minha mãe biológica, né, ela era escritora também. Ela não chegou a publicar nenhum livro, mas ela escreveu uma série de poemas. E eu me emocionei porque eu estava lendo um negócio que fala assim: mesmo que o escritor tenha morrido, enquanto ele for lido, ele está vivo. E aí, pô, eu peguei os cadernos da minha mãe e fui ler os poemas dela para ela continuar viva da minha memória. E daí eu queria deixar isso para os meus amigos, sabe assim? Tem saudade de mim? Lê o que eu produzi. Mas tem uma saudade boa. Eu espero que o legado que eu seja foi, pô, aquele cara lá foi um cara maneiro pra cacete, eu podia contar com ele. O meu filho falar assim, meu pai foi do caralho e tal. Mas não para exaltar a minha memória, porque eu já tô morto. Para eles se sentirem bem com a minha memória que eu deixei para eles. O que ficar vivo de mim, que seja uma boa experiência para os que conviveram comigo. Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar. E o legado já está feito, irmão. É porque isso aí. é o seguinte: quem escreve um livro, como você falou, quem escreve o livro se torna imortal. Né? O livro é a sua imortalidade. Então você já é um imortal escrevendo várias obras aí. Clóvis, agora vamos falar da agenda dos próximos tempos aí. O que o Clóvis vai fazer? Onde o Clóvis vai estar? Onde que tem palestra? Fala aí pra gente. Rapaz, hoje é domingo. Isso. Né? Mesmo que não seja, hoje é domingo. Na terça-feira, eu estou em Paraty, na loja União e Beleza, tá? Vai ser às 19 horas. Eu vou dar aquela palestra que eu proferi lá sobre a maçonaria na década perdida. Legal. Tá? Depois eu tenho algumas outras datas também. Aí eu preciso de uma colinha, tá? Eu preciso falar aqui. A agenda do homem eu vou te falar já. Não, eu preciso de uma colinha. E, rapaz, é uma agenda bem boa. Eu gosto de fazer isso. Pô, eu acho que o grande barato da maçonaria nesse sentido, tá? É você encontrar pessoas que você nunca encontrou pessoalmente antes e sentir que você sempre foi da família daquela pessoa. Eu acho que a maçonaria tem um poder incrível de fazer isso. Né? E a gente já teve relatos de pessoas que foram para outro país, encontraram outras pessoas, e às vezes foi um emprego e precisou de um suporte social, porque na maioria das vezes é social, não é? O cara que chega lascado e está precisando de ajuda financeira. Não, é social o cara chegar, ter alguém para falar assim, não, irmão, vamos jantar aqui, vamos ir para determinado local ali. Então, assim, eu adoro fazer isso, mas eu estou cansadinho. Por quê? Eu sou professor, eu deveria estar de férias e estou rodando tudo. Né? Então, vamos lá. Estarei em Paraty, agora dia 29, na União e Beleza. Depois eu estarei na Barra da Tijuca, dia 11/8,
tá? E aí, só seguir lá também, @maconaria_tupiniquim, tá? No Instagram, e vocês têm acesso a essa agenda aí. Eu vou colocar as informações certinho, tá? Mas dia 26/8 eu estarei no Lavradio, dia 18/10, Rio de Janeiro, deve ser centro, tá? Porque aqui só entra o estado e a cidade. E no Lavradio também, dia 25/10. Então, assim, eu vou estar no Rio de Janeiro vários dias aqui, agora só em Paraty, que por enquanto está diferente da zona metropolitana. Mas também eu sou fácil, tá, gente? Sou facinho. Se quiser que eu leve uma palestra para a cidade de vocês, para a potência de vocês, entre em contato lá no Instagram, que é um grande prazer para mim atender os irmãos e dar um abraço fraternal e tudo mais, e conversar um pouquinho e fazer essa troca de experiência gostosa. E em outubro tem o simpósio da Barão. Em outubro é o simpósio da Barão. Inclusive isso, Boa, gente. Ó, lembra, vamos lá. lembra, União ó. Barão do Pilar, minha loja. Nós convidamos o nosso grande irmão Giancarlo para falar sobre os templários na União Ibérica. E a gente está ansiosíssimos para ouvir essa palestra. Então, assim, o passe do cara é brabo. Essa Entendeu? Pro Léo me liberar ele, cara, eu tive olha. que dar uma fazenda. E essa palestra que o Jean também ministra é sensacional. E daí imperdível. o Giancarlo vai estar com a gente no dia 18/10, em Olaria, tá? É um evento, a gente está no 9º Simpósio de Cultura da Barão. Ela foi iniciada na gestão do nosso querido e saudoso irmão Luciano Rodrigues, que veio a falecer, mas eu deixo aqui um beijo para a memória do irmão Luciano Rodrigues. Só um parêntese, Luciano Rodrigues, uma vez alguém perguntou para ele assim, porque como ele estudava muito e era muito ativo na maçonaria, o pessoal falava assim, não, você quer ser grão-mestre, você quer ser isso, você quer ser aquilo outro. Ele falou assim, cara, o melhor título que eu teria é quando meu filho diz que eu sou um bom pai. Então, esse negócio de maçonaria é conversa fiada. Eu estou aqui trabalhando, se vocês não gostam, É isso o aí. problema é de vocês. Então, assim, esse era o cara. Então, esse cara começou um evento 9 anos lá atrás e a gente continua anualmente trazendo palestras. Pandemia, eu aproveitei, né, com esse negócio de distância. Felipe Cortiral de Camargo deu uma palestra para a gente, que a gente já não podia sair, então o simpósio funcionaria de forma virtual. Online. Então, ele proferiu lá de Bristol. Então, a gente sempre traz uma novidade. Esse ano, eu conversei com o nosso irmão Giancarlo, estou levando esse monstro sagrado da maçonaria paulista para poder estar conosco. Vamos ter também o nosso irmão Bruno Gregório, não é nepotismo, é um nome, é um sobrenome que a gente descobriu que tinha junto ali por causa de interesses incomuns ainda. E eu também vou palestrar sobre renascimento, iluminismos e maçonaria também. E no final nós vamos ter uma dinâmica valendo livros e um almoço, né, um ágape fraterno que a gente sempre brinca, conversa e troca uma ideia. E aí, Sensacional. põe aqui no meio, Voz. E você pode participar do simpósio da Barão. Você procura lá no canal do irmão, o Maçonaria Tupiniquim. Lá também tem o link para inscrição, para você se inscrever e participar lá do simpósio, que vai ocorrer em outubro, né? No final de semana do dia 18 de outubro, não é isso? Isso, dia 18 de outubro. Ou você pode ir na página da Barão, né? Sem tio, sem nada, Barão 21. Aí é 2022, né? 21, 20, 22. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos esses endereços do Instagram, também todos os contatos aí dos canais do irmão Clóvis e tudo mais que precisar aí para vocês poderem fazer essas inscrições, entrar em contato com o irmão para levar eles lá na sua loja e tudo mais. Cara, muito bom esse papo. Faz 2 dias que eu tô com o homem, eu não paro de sugar a mente dele. E foi muito bom. Clóvis, cara, muito obrigado por você ter participado aqui desse bate-papo. Como eu disse lá no começo, o Café e Maçonaria se espelhou muito no trabalho do irmão, então é uma grande honra, verdadeira grande honra, recebê-lo aqui.
Então, irmão, agora é o seguinte, ó, sua câmera é essa aqui, ó, manda seu recado, beijo pra esposa, manda seu recado aí. Primeiramente, eu agradeço o convite, a participação tem sido mágico. Sobre a admiração do trabalho, é recíproco, porque quando vocês começaram, eu olhei assim, eu falei, que conteúdo gostoso de ser consumido, que informações bacanas, que material bem produzido, porque algo bem produzido, igual vocês fazem aqui também, é bom. Como é que eu posso dizer? Né? Deixa até a gente contente de algo bem produzido, não aqueles parafernalhas que eu faço lá, de coisa caindo, iluminação esquisita. Mas assim, eu falei assim, pô, esses caras são do caramba mesmo, né? E, pô, fora a recepção aqui, né? Tanta conversa na loja, quanto antes do nosso almoço, quanto tempo que a gente tem passado junto, assim, tem sido mágico. Então, a experiência tem sido única. E gravar isso aqui hoje, conversar um pouco de vocês, eu consegui até me emocionar sobre os assuntos. Então, assim, está sendo uma experiência transcendental. Alô, Muniz, não processa a gente. Manda um beijo pra esposa lá. Meu amor, te amo. Aí, eles estão agradecendo aqui que você me liberou. Lá ela é minha soberana grande comendadora. Quem manda é ela. Eu só saio com o ato dela de casa. Então, obrigado por ter deixado eu vir aqui, porque está sendo uma experiência maravilhosa. Mas, nós vamos voltar um dia e vamos passear com os camaradas aqui. Com certeza. Tá? Sem dúvida. Então, fica relax. Legal demais. Obrigado, irmão. Agora, galera, estamos chegando no finalzinho. É aquele momento que você não pode esquecer. O pagamento do YouTube é o like. Você tem que deixar seu like. Vai lá e dá um tapa no dedão do like. Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Não esquece de mandar esse vídeo, compartilhar o vídeo lá com os irmãos da sua loja ou quem gosta desse assunto. Vai lá, manda para quem precisa conhecer esses livros do irmão Clóvis Gregório, manda para eles esse vídeo aqui, beleza? E aí você vai deixar um comentário maneiro para mostrar que você chegou até o final, assistiu tudinho e aprendeu. Você vai colocar a palavra misteriosa de hoje, que a voz da consciência vai dizer que é objetivo. É a palavra secreta, objetivo, beleza? Então manda um comentário bem legal com a palavra objetivo para você não esquecer da sua loja, tem que ter um objetivo. Fala aí. Vamos fazer uma coisa também hoje? Bora. Vou com vontade, hein? A voz da consciência vai xingar daqui a pouco. Vamos fazer o sorteio do livro? Dos comentários? Vamos fazer. E autografado a gente manda pra pessoa que for sorteada. Beleza, então é o seguinte, galera. Vocês vão fazer o seguinte. Vamos fazer um quiz. Boa. Clóvis, faz uma pergunta. O primeiro irmão que responder corretamente no comentário vai ganhar um livro do irmão Clóvis Gregório autografado e a gente vai pagar o envio lá para sua casa. Qual a ordem antimaçônica foi criada para combater os ideais políticos de Ledo e acabou perseguindo a maçonaria, prendendo e exilando diversos irmãos maçons? Essa é a pergunta, galera. O primeiro que responder, porque vários vão responder. O primeiro comentário que responder vai ganhar o livro, beleza? Boa. Então, foi show demais. Ficou legal demais isso aí. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a pergunta que o irmão fez, eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado, porque na hora que começar o programa, na estreia, lá, domingo, meio-dia, na hora que começar a estreia, eu já coloco essa pergunta, e aí pro irmão perceber qual que é a pergunta, beleza? Galera, obrigado por esses minutinhos da sua atenção. Clóvis, vamos fazer o Vivar com a gente. Muito obrigado por esses minutinhos e até a próxima. Viva, viva, viva!